estamos aqui todos os meses trazendo uma palestra para que a gente possa fazer as nossas reflexões. No mês de agosto, nós iniciamos com uma campanha em combate ao assédio, porque identificamos que o assédio ele aumentou muito na Bacia de Campos, que é a nossa atuação. Então, nós começamos com setoriais nas bases, a gente chama setoriais, então, fomos em todas as bases, em Bitiba, Edinque, que é o Novo Cavaleiro, Cabiúnas, Parque de Tubos. Nós tivemos também na sede de Campos, porque, além da sede de Macaé, nós temos em Campos também. Nós fizemos uma palestra no mês de agosto, com duas professoras, também a gente refletindo sobre o que é o assédio moral e sexual. E, no dia 18/10, no mês passado, nós trouxemos a professora Terezinha, que também veio falar sobre o assédio, uma doença que adoece e mata. E, hoje, nós vamos ter a presença da Luciane, ela já está aí, fui beber uma aguinha, né, porque houve um atraso durante a viagem, para a gente poder refletir sobre se o assédio tem cor. Ela vai trazer uma temática para que a gente possa pensar o assédio moral e sexual dentro de um recorte ético-racial, que vai ser novo para a gente, né? Porque, quando a gente pensa em assédio, a gente sabe que as maiores vítimas são as mulheres, mas a gente nunca tinha pensado que, dentro dessas mulheres, a maioria seriam mulheres negras. Então, a Luciene vai vir trazer esse recorte para a gente. E o assédio é coisa natural? Cabe aos sindicatos se preocupar com os danos que o assédio causa à pessoa assediada e à coletividade. Hoje, nós estamos aqui com a nossa convidada, a Luciane Lacerda, e a Luciane vai vir fazer uma roda de conversa conosco sobre a cor do assédio, se o assédio tem cor. A Luciane é doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da UFRJ, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui especialização em Saúde do Trabalhador, Ecologia Humana pelo Centro de Estudos e Saúde do Trabalhador. E também da Fundação Oswaldo Cruz, e especialista também em Educação pela área de Saúde, NUTES UFRJ, e graduada em Psicologia. Seja bem-vinda, nós vamos sentar aqui para começar o nosso bate-papo. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa discutir sobre essa questão que envolve o trabalho e as suas violências é que, muitas vezes, se fala como se as questões que envolvem o cotidiano e suas violências elas fossem separadas do mundo do trabalho. Uma das coisas que se falou aqui sobre a questão do racismo, a gente, inclusive, chama de assédio racial, e não só da discriminação racial no trabalho, porque, muitas vezes, as pessoas entendem que o racismo ele é uma questão muito individual. Isso perpassa pela relação pessoal. E, na verdade, ela atravessa a trajetória profissional. Uma pessoa pode deixar de ter uma ascendência, uma trajetória direta que outro segmento não teria as dificuldades, por exemplo, as dificuldades de um homem branco dentro de uma empresa. A trajetória do trabalho vai ser muito mais facilitada do que sendo uma pessoa negra por conta do racismo estrutural, que vai fazer com que isso se repita nas relações do trabalho. Isso tem a ver também com as relações de gênero, né? Então, das mulheres, por exemplo. Muitos anos se passaram até que fosse oficializada a entrada formal das mulheres no mercado de trabalho. É verdade também que as mulheres negras já estavam nas suas bancas, pelas ruas, já estavam trabalhando, e não era um trabalho que era considerado formalmente, porque, quando as mulheres, as feministas e sufragistas aqui no Brasil foram reivindicar a entrada no mercado de trabalho, essas mulheres negras já estavam. Então, há uma formalidade, no entanto, há essa dificuldade.
E a outra dificuldade é que entrar em determinados espaços significa também anos de estudo, que é uma outra dificuldade para a categoria, para mulheres negras ou para a população negra, que sempre olharam isso com alguma importância, mas que, durante muito tempo, eram proibidos de estar nesses espaços, de alguma maneira dificultada. Então, quando a gente fala sobre as relações, por exemplo, por que o assédio sexual existe? Porque as relações de uma hierarquia entre gêneros existem. Porque a ideia de ser, numa relação cotidiana familiar, de que quem é que deve cuidar do outro, quem é que deve financiar, de quem é a responsabilidade financeira da família, isso tem a ver com o papel sexual do trabalho, tem a ver com o papel sexual intrafamiliar. Então, isso vai se repetir e tem, na formalização de uma hierarquia entre gêneros, já que os homens seriam aqueles que teriam o direito à vida, inclusive das mulheres. Durante muito tempo, era absolutamente permitido que um homem tirasse a vida de uma mulher se ela traísse. Poderia internar num hospital psiquiátrico se achasse que ela não se comportava, pai, marido, irmão, conforme os ditos da época ou dos interesses familiares. Então, essa ideia dessa hierarquia do direito do homem sobre as mulheres, ele vai se repetir em outros lugares, né, dos espaços, né? Então, dentro do trabalho, em que muitas vezes essas mulheres são vistas como aquelas que invadem o mercado de trabalho, aquelas que não deveriam estar lá, ou então aquelas que deviam estar cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, e não cuidando da sua própria carreira, né, da sua própria carreira do espaço. Então, isso vai se repetir no horizonte do trabalho. Esse poder que é dado, e aí não é só sobre chefias, é dado também quando no mesmo espaço hierárquico, no mesmo ambiente hierárquico, na mesma categoria, é potencializado, é dado o direito, é permitido pelas chefias dessas situações acontecerem, porque vira uma piada, de mau gosto, mas é como se fosse uma piada. Então, estas relações elas vão ser objeto dessa discussão que a gente faz. Quando é um assédio sexual? É quando, em torno de algum tipo de chantagem, né, de algum tipo de uso indevido, em que se quer algum tipo de favor sexual, onde se faz uma gracinha sobre a roupa, quando se faz um elogio que deixa a mulher, deixa o homem, deixa um trans constrangido, porque nessa relação dos gêneros, a gente não está falando só de homens e mulheres, a gente está falando dos trans, a gente está falando de gays, a gente está falando de todos os gêneros que se colocam, né? E isso, se colocado desta maneira, como sendo um padrão de uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas sobre outras, repetidamente, elas não só são assédios sexuais, não é só assédio sexual, ela também vira um assédio moral. Se é repetido, insidioso, se é uma forma de desqualificar ou desclassificar o outro, né? Essas relações que envolvem gênero, a gente vai falar do quê? Do patriarcado. E o que é o patriarcado? É quando esse gênero, homem, masculino, em geral cis, vai se colocar como sendo aquele que dirige aquele espaço, né? A gente sempre diz que, assim, o que formalmente está colocado na sociedade? O que é um setor ou uma categoria com poder? O que é colocado até hoje é homem, branco, cis, hétero, dentro desses espaços.
E, dentro desses espaços de trabalho, estão todos os outros segmentos, em que vão influir sobre eles, muitas vezes, a questão da trajetória profissional. Num espaço em que, quando se vai decidir chefias, é relegado o papel da mulher ser dirigente, ou quando ela é colocada e seus subordinados são homens, ela é questionada o tempo todo, ela é desautorizada o tempo todo, isso é uma relação que faz um assédio moral, isso não é um assédio sexual. O que faz também ser um assédio de gênero também. E o que é a diferença do assédio de gênero para o assédio sexual? No assédio de gênero, a questão é o fato de essa pessoa ser daquele gênero, não esse segmento cis, branco. Se faz pelo fato de ser mulher, pelo fato de uma pessoa ser trans, pelo fato de ser LGBT. Então, se coloca nessa hierarquia e há uma violência por conta disso. Então, isso é diferente de um assédio sexual, porque isso não é uma chantagem, um apelo sexual, uma troca sobre isso. Então, essas são questões muito diferentes. E, nessa história toda, o assédio moral ele vai perpassar, pode ter uma das questões colocadas, mas ele vai ser insidioso. E não é só quando uma pessoa ou grita cotidianamente, ou desautoriza, ou ela se faz também quando ela emudece, quando ela é ignorada, quando essa pessoa não existe. Então, se um profissional chega todos os dias e a chefia ou os colegas se falam entre si, mas ignoram essa pessoa cotidianamente, isso vira um assédio moral. Se uma pessoa chega das suas férias ou de uma formação e ela é mandada fazer um trabalho muito aquém do que ela está formalmente colocada nesse espaço, ou muito além do que ela poderia fazer, então deixa ela numa situação constrangedora de não saber exercer aquele trabalho, isso é um assédio moral. Se uma pessoa é deixada num canto da sala, sem nenhuma tarefa, sem nenhum material com que ela possa trabalhar, isso é um assédio moral. Se essa pessoa ela é toda hora pedindo um trabalho, você, por favor, faça um relatório sobre isso, 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 você tem 1 hora para fazer. Quando acaba essa hora, ela consegue fazer a resposta, a pessoa que exigiu o trabalho olha para aquele trabalho mal e fala assim, faça de novo. De forma a mostrar que aquele trabalho dela não vale. E é água mole em pedra dura. É naquela situação em que a pessoa acaba acreditando que ela realmente não vale, não sabe, ela fica deprimida. As situações de constrangimento são tão constantes que ela, quando chega no trabalho, ela começa a se sentir mal. É o que a gente chama de doença psicossomática, né? Então, ela vai ter suores, ela vai ter dor de cabeça, vai ter dor de barriga, ela vai ter todos os sintomas, alergias, inchaços, todas essas questões que são por conta dessa violência colocada, né? E como é que se deve portar? Essa pessoa que está sofrendo essa violência, que a gente chama, não dá para dizer só que é vítima, porque a vítima parece eternamente colocada como vítima. E ela é o alvo, na verdade. Qual é essa diferença? A diferença é que, muitas vezes, a instituição é tão assediadora que, quando essa pessoa, num determinado momento, deixa de ser vítima e pode ter um cargo de chefia, ela pode, comumente, também ser uma assediadora. Porque a administração é assediadora. Então, não adianta tirar um. Não adianta se retira aquele que sofre daquele espaço,
e a administração continua, ela vai continuar sendo assediadora. Então, essas são questões que preciso colocar. É preciso que, institucionalmente, seja exigido que a instituição tenha um local de recebimento de denúncia, tenha uma comissão que trabalhe cotidianamente sobre isso, mas a gente está, em termos, nessa situação da questão do trabalho, em que há o tempo todo a resposta capitalista: se você tirar uma pessoa, vai vir outra. Então, nesse momento dessa questão reprodutiva do trabalho o tempo todo, uma das coisas que tende a piorar essas situações, de exigir a produtividade, de exigir as questões praticamente impossíveis, para que a resposta seja logo, porque é preciso produzir, é preciso dar respostas, e isso são momentos completamente vulneráveis a essas pessoas dentro do trabalho, porque é também um incentivo das disputas entre os setores. Então, alguém tem que produzir, o outro, e aquele que perde vai ser objeto de chacota, vai ser objeto... A Ambev, por exemplo, ela era uma empresa que ela foi punida tantas vezes que ela teve que pagar uma multa sobre isso, porque quem não respondia àquela cota andava pelos corredores da empresa com ou orelha de burro ou um cartaz nas costas. Entendeu? Então, imagina para uma pessoa que está trabalhando lá há anos ter o tempo todo sobre a égide dessa violência, dessa chantagem, dessa ameaça, né? Então, não há quem resista. E aí há os que, muitas vezes, há situações de suicídio, mas também há a morte em vida, a quebra do sujeito, em que acaba os números das licenças na área psi, né, seja numa terapia ou sendo num atendimento psiquiátrico, por não resistir a essas mazelas. E aí, a principal situação para acabar com isso é a união e a mudança de olhares dentro do setor trabalho. Então, o acolhimento e não ficar sozinho são fundamentais para essa quebra. Não se deixar ficar sozinho, não se deixar isolar e ter grupos de discussão sobre o assédio. Isso ajuda principalmente a essas pessoas entenderem que ela não está sozinha e não acontece só com ela, porque a situação de isolamento, de abandono, de descrença, autodescrença e a descrença do outro sobre ela é muito grande. E, nas situações que envolvem o assédio sexual, é colocar o absoluto respeito às questões das suas identidades. As piadas machistas não são engraçadas. Não são. Se querem fazer uma piada, façam algo que faça o outro rir. Não que faça o outro ou a outra se constranger, porque não tem graça. Uma piada que envolve uma desqualificação por sua escolha ou sua identidade de gênero não é piada. Há situações em que, para sobreviver àquele ambiente, uma pessoa até ri de si mesmo, mas essa risada não vai durar eternamente, porque isso fragiliza a pessoa. E se alguém resolve fazer essa piada justamente para constranger o outro, mostra que ela não quer fazer bem a essa pessoa ou a outra coletividade. Então, é preciso pensar se esta é a melhor maneira de estar junto coletivamente.
numa categoria como a de vocês, que há muitas vezes isolamento, o espaço interno. Eu tive, algum tempo atrás, uma equipe que a gente estava formando de pesquisa sobre assédio, tinha sido convidada para ir na Petrobras, mas a Petrobras só deixava a gente entrar se soubesse o que a gente ia falar. A gente falou, não, vão fiscalizar o que a gente vai falar, não tem filtro, entendeu? Ou chama para fazer um trabalho direito ou não, entendeu? Claro que não fomos chamados, né? Mas tudo bem, faz parte. Então, isso é um comprometimento de como a gente pode fazer sobre isso, de como que a gente pode olhar e fazer a discussão. Tem a ver também, quando a gente fala da identidade racial e também do assédio racial, é muito comum as pessoas olharem isso como uma questão que envolve apenas esta pessoa que faz uma brincadeira. Ou que, por exemplo, agora tem o Zumbi dos Palmares, né? Uma da conversa que a gente estava tendo agora é assim: não retiraram os valores dos nossos heróis, os heróis são outros. Mas, na verdade, a gente está juntando os heróis que não eram vistos, né? Porque tem uma história que é contada pelos que ganharam a guerra. Mas aqueles que sobreviveram a esta guerra ou continuam aqui, mesmo com a política, são aqueles que estão construindo essa mesma questão. Então, quando há dentro do trabalho uma questão que envolve a hierarquia, envolve o trabalho, e há uma desqualificação, é preciso entender que isso faz parte do processo dentro do trabalho. Eu estou colocando isso porque a gente fez uma pesquisa também, que a gente perguntava, entre as violências do trabalho, se alguma vez essa pessoa sofreu racismo, ou então sofreu pelo fato da sua cor ou raça, que envolve racismo, você sofreu pelo fato da sua orientação sexual, por ser gay, lésbica, LGBT, sofreu pelo fato de ser mulher, e ninguém respondeu sobre a questão racial, ninguém respondeu que era pelo fato de ser negro ou negra, que sofreu alguma violência. Uma respondeu sobre o fato de ser mulher e 2 pessoas responderam. Isso era de um universo de 1.000 pessoas. Responderam que sim, pelo fato de ser LGBT. Porém, na nossa pesquisa sobre assédio, quem mais sofreu sobre assédio, a categoria, né, quando a gente foi, mesmo não sabendo o nome, foi ver os traços de quem eram as mulheres negras a que mais sofriam assédio. Então, o que a gente percebeu é que há essa questão da identidade ou do racismo dentro do trabalho, isso, o assédio racial, não é entendido como uma coisa que tem a ver com o trabalho, né? Mas ela tem tudo a ver com o trabalho. Aliás, foi a vinda dessas pessoas, dos africanos, dos ancestrais, foi para trabalhar. Então, quando olham esse ser, olham como uma questão que envolve o trabalho. E, por isso, também que, muitas vezes, essa discussão que envolve entrar na universidade hoje é vista como algo que foi muito disputado, foi para o Supremo Tribunal, porque falava da educação dos espaços onde não estavam. Isso significa também, dentro desse trabalho, quando se começa a fazer as cotas para negros dentro do serviço público. Eu, por exemplo, sou da Comissão de Aferição de Cotas da UFRJ. Hoje é chamada de Comissão de Heteroidentificação, que a gente identifica o outro, né? E a entrada formal disso significa também um outro espaço dentro disso, um outro lugar, uma discussão a se fazer. E, nesses tempos idos de espaços militares, né, trocar a questão da democracia
pela militarização, vai precisar de muita coisa junta, das pessoas estarem juntas para discutir isso, porque esse novo governo que coloca sobre a questão, o olhar que faz sobre as mulheres, né, algo que o estupro pode ser visto como uma coisa absolutamente permissiva, quando o racismo, a desqualificação pode ser uma coisa cotidiana. E olhar desses trabalhadores como algo de não ter direitos, e sim tudo a privatização, a gente vai precisar de muita força coletiva para trabalhar essas coisas. Muitas. E pensando que não existe, por exemplo, no RJU, a questão do assédio. Existe uma lei estadual, não sei se aqui tem lei municipal, pouquíssimas leis existem, mas existem algumas leis sobre isso, e que faz com que o setor, né, a instituição e quem comete o assédio seja punido sobre isso. É preciso que, nessa categoria, há discussões que envolvem isso, o setor de ouvir relatos e ter, dentro do setor de saúde do trabalhador, espaços que designem quantas pessoas sofrem, de que lugar, para que haja uma política de reversão desse tipo de olhar, desse tipo de produção colocada. Né? Isso não pode ser comum. Uma violência não pode ser algo absolutamente banalizado. Então, falar sobre isso é falar cotidianamente. Agora, tem o seguinte, como isso é uma roda de conversa meio torta, mas é uma roda, seria interessante a gente poder trocar sobre isso, não só de experiências vividas, mas também curiosidades, porque muitas vezes as pessoas não entendem muito exatamente o que é assédio. Teve uma vez que eu já recebi, a gente fazendo a pesquisa na universidade, eu recebi um trabalhador questionando muito, porque a chefia dele não deixava... ele estava dizendo que estava sofrendo assédio. E a gente foi ouvir, perguntar o que estava acontecendo, e ele falou assim, não, é porque a minha chefe não deixa eu trabalhar de 11 a 1 da tarde. Aí eu falei para ele, mas qual é a sua carga horária? Ele falou, não, 40 horas. Mas eu falei, mas então, como assim? Não, mas é que eu tenho outro emprego. Falei, olha, então você vai ter que escolher qual emprego que você quer. Porque, às vezes, as pessoas acham que não ter o que se quer é também um ato de assédio. Ou então uma pessoa que diz assim, mas eu não sabia que estava fazendo assédio. Só porque eu estava fazendo isso é porque eu tenho que ter produtividade, eu tenho que ter respostas. Aí vai um problema. Uma pessoa pode não saber, mas saber perante a justiça não tira a punição sobre ela. Então, é preciso entender exatamente o que é. Na conversa que a gente estava tendo com o advogado do sindicato e a própria direção do sindicato da UFRJ, a gente está falando o seguinte, é preciso, já que não se pode entrar com ação contra outro sindicalizado, pelo menos essa é a norma lá, há de ter uma orientação jurídica para os dois. Quem é sindicalizado e está fazendo assédio, ele tem que entender o que ele está fazendo e o que não pode fazer. Olha, isso é crime. Assédio é crime. Você não pode dizer que está trabalhando ao bem da universidade cometendo crime sobre um trabalhador da universidade. E é preciso entender esse processo e é preciso que a pessoa que sofre saiba que ela vai ser acolhida, porque ela pode continuar sofrendo sem achar um espaço para fazer essa denúncia, sem ter um espaço que ela possa acolher.
é preciso entender isso, porque há algum tempo atrás teve uma pessoa, era uma pessoa militante do Sindicato de Minas, e essa pessoa entrou na justiça, era uma das pessoas que era apresentada como aquela que sofria assédio, que estava movimentando isso. E um dia essa pessoa deixou um bilhete, porque ela não conseguia só falar desse sofrimento pelo olhar jurídico da questão. Ela queria colocar aquilo que estava fazendo ela sofrer, que isso vai além dos espaços jurídicos, né? Então, é preciso uma outra dinâmica dentro do trabalho, espaço para que essa pessoa possa falar sobre isso, que possa trocar isso com outras pessoas. Existe um grupo no Rio Grande do Norte, que são grupos dos assediados. Então, eles se encontram quinzenalmente para conversar, trocar coisas, fortalecer um ao outro. E esses espaços de autoajuda são absolutamente importantes. Querer modificar os espaços dentro do seu setor do trabalho, por exemplo, chegar no setor de trabalho e colocar, vamos discutir sobre isso. Você já leu o que é assédio? Você já leu o que é assédio sexual? Que esse tipo de coisa não é engraçado? Que esse tipo de questão é uma violência sobre a mulher? É uma violência sobre qualquer um que seja chantageado sexualmente? Vamos discutir sobre isso, passar o material sobre isso. Então, fazer uma dinâmica, campanhas constantes, são passos interessantes para modificar isso. É preciso pensar isso sobre todos os olhares. Na seguinte situação, muitas vezes a gente pensa que o assédio está em outro lugar, né? A gente não vê, não olha, não entende que aquilo que está acontecendo com a gente virou tão natural que vira assédio, que não vê que aquilo é assédio. Então, é preciso entendimento sobre isso, sobre esses processos de trabalho. E é preciso pensar também que ninguém está isento. Você pode estar fazendo sobre isso, é preciso entender o seu processo de trabalho, é preciso permitir que o outro possa utilizar os seus saberes cotidianos sobre isso, pensar numa égide de discutir isso, inclusive em cada lugar, inclusive dentro do próprio sindicato. Pensar nisso, que dinâmica é essa que internamente se faz para não se repetir coisa dos espaços em que o outro está e veja só aquele lugar como setor de violência e não o seu próprio lugar, né? Então, essa dinâmica é necessária. Pensar que essas leis que tentaram... Tem lei federal que está engavetada ainda. A Maninha era uma servidora federal, chegou a ser deputada, criou, inclusive, uma data que era muito usada pelos sindicatos, que é o dia 2 de maio, logo seguinte do Dia do Trabalhador, como dia pela luta contra o assédio moral. Então, essas discussões se fazendo nesse cotidiano são importantes de lidar. Nesses lugares de retirar o material dessa pessoa, substituí-la por outra sem o aviso, desautorizá-la ela o tempo todo. São espaços dinâmicos de violências cotidianas no trabalho.